Salve tricolores progressistas, tricolores antifascistas, torcedores de outros clubes. Aqui é o Denis do Bloco Tricolor Antifa e vamos aí para alguns assuntos que eu vou debater aqui com vocês. Mas antes, se inscrevam no canal do Bloco Tricolor Antifa, acionem as notificações, curtam, comentem e compartilhem. Então os assuntos são o seguinte, pessoal, nós vamos falar hoje sobre o genocídio dos Yanomamis, sobre a morte da Adriana Dias e o legado que ela nos deixa. Vamos falar sobre o dia da visibilidade trans, que foi domingo agora, dia 29. Vamos falar também sobre as eleições na Câmara dos Deputados, que está acontecendo agora, e do Senado, que aconteceu agora há pouco. Vamos falar do caso Wallace Leandro de Souza, né? Mais um idiota bolsonarista fazendo merda. E vamos falar também, né, sobre a triste morte da Janaína da Silva Bezerra, né? Mais um caso de feminicídio, que é um assunto que nós precisamos debater. E também eu vou falar sobre os próximos jogos do basquete e do futebol. Então, começando com o genocídio dos Yanomami, não restam dúvidas que o extermínio dos Yanomamis é um projeto político bolsonarista. O verme genocida ele passou os últimos 4 anos governando para garimpeiros, madeireiros e outros responsáveis pela destruição da fauna e da flora brasileira, né? Bolsonaro, Ricardo Salles e Damares Alves são os maiores responsáveis pelo genocídio contra os Yanomami. Promoveram várias ações para matá-los de fome e doenças. Os garimpeiros eles estão em várias áreas de reserva indígena ao longo do território brasileiro. São responsáveis também pela destruição da cultura dos Yanomami. Eles estão estuprando crianças e adolescentes Yanomami. E isso tem que acabar. A jornalista Thalita Bedinelli, do Sumaúma, o jornalismo do centro do mundo, e outras jornalistas também, elas estão fazendo uma série de reportagens sobre esse genocídio desde o ano passado. Inclusive eu vou deixar na descrição o link da reportagem Por que os garimpeiros comem as vaginas das mulheres Yanomami. Olha só o título, gente. É estarrecedor, hediondo e desumano o extermínio que os mineradores estão impondo aos Yanomami, certo? Vou deixar depois o texto na descrição, vale muito a pena, né, ler esse texto, essa reportagem. Agora mudando um pouco de assunto, nós perdemos a Adriana Dias, a antropóloga Adriana Dias, ela faleceu nesse domingo também, dia 29, ela era uma das mais reconhecidas pesquisadoras da extrema-direita e do nazismo no país. Ela foi responsável por identificar mais de 330 células nazistas organizadas no país até 2020. Hoje existem mais de 530 células nazis aqui no Brasil. Ela era uma cientista social e militante dos direitos das pessoas com deficiência. Também colaborou nos últimos meses com um grupo de transição de direitos humanos do novo governo, né, do governo Lula. Há muitos textos dela na Carta Capital, na revista Fórum e outros jornais, né? Fora os artigos acadêmicos que ela fez também. Uma das descobertas da Adriana Dias foi uma carta de 2004, assinada pelo então deputado Jair Bolsonaro, divulgada em um site neonazista. Nela, o verme genocida, ele escreve o seguinte: todo o retorno que tenho dos comunicados se transforma em estímulo ao meu trabalho. Vocês são a razão da existência do meu mandato. E vamos lembrar também dos neonazis que foram lá no MASP uma vez, né, defender o Bolsonaro, isso quando ele era deputado ainda, né, antes dele assumir, né, e desgovernar o nosso país. Voltando a Adriana Dias, ela lutava contra o câncer, né, faleceu agora dia 29, uma perda irreparável, né? Uma mulher de luta, de militância, e fica aqui a nossa homenagem do Bloco Tricolor Antifa, né? Descanse em paz, Adriana Dias, o seu legado é imenso e a sua luta não foi em vão, tá? Mudando novamente de assunto, vamos falar sobre as eleições na Câmara e no Senado. Que o governo Lula enfrentaria dificuldades, a gente já sabia. Derrotamos Bolsonaro, ele ainda não aceitou a derrota e tenta desesperadamente impedir a sua prisão. A última vez que eu vi o genocida em público, ele estava mentindo como sempre para os imbecis lá na Flórida, né? Que ainda o idolatram, né? De quebra,
o verme genocida coçou a bunda e depois cheirou, né? Como diria o Tião Macalé, né? Nojento, né? Por isso o cidadão de bem, né, invadiu e cagou no Congresso, né? Nada é por acaso. Mas lembrem-se, gente, o bolsonarismo ainda não foi derrotado, certo? E para essas eleições para a Câmara dos Deputados e do Senado, a gente sabe que desanima bastante a gente, né? Por sabermos que pela governabilidade a esquerda precisa compor com a União Brasil e se pá com parlamentares de partidos responsáveis por todo esse chorume, né? Pelo golpe contra Dilma, pela eleição do verme genocida e também pela tentativa de golpe agora. É osso, né? A esquerda tem que compor com esses caras, mas o sistema republicano. E é desesperador, né, quando a gente vê, por exemplo, o Múcio ainda sendo ministro da Defesa. É difícil, né? Na Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele já é tido como presidente da Câmara novamente. Ele aparece com 496 votos, aparentemente, nesse início de votação. Está acontecendo agora, enquanto eu gravo esse vídeo. Esse deputado, Arthur Lira, extremamente envolvido com todas as maracutaias, toda a sujeira, toda a corrupção do governo Bolsonaro e que passou os últimos anos sentado em cima de vários pedidos de impeachment do Bozo, né? E aí a esquerda não tem outra opção a não ser compor com esse verme, né? Não tem jeito. Por isso a necessidade de falar em consciência de classe com o povão, né? Para que esses políticos não tenham mais força para se elegerem. A gente tem que derrotar a bancada da bala, a bancada do boi, né? Como, né? Esses políticos aí do centro, né? Os liberais, através da educação e da consciência de classe, não tem jeito. No Senado, repleto de anomalias como a Damares Alves, Heinz, Girão, Marcos Pontes, Romário e outras merdas bolsonaristas, teremos praticamente a gente tinha, né, praticamente um terceiro turno das eleições. Aí o Rodrigo Pacheco, ele venceu a eleição por 49 votos a 32, né? Derrotou o Marinho. É a manutenção da democracia de um lado e o golpismo do outro, né? Minha Nossa Senhora da Aparecida. Tô quase comemorando a vitória do Rodrigo Pacheco, né? Que fase da esquerda, da política e da democracia brasileira. Mudando agora de assunto novamente, vamos falar sobre o Dia da Visibilidade Trans. Nesse domingo passado, né, também dia 29 de janeiro, foi o Dia da Visibilidade Trans, data extremamente importante para a reflexão e luta contra a transfobia e em defesa da população, né, de travestis e transexuais. Portanto, é necessário discutir sobre a invisibilidade, a exclusão social, a violência que essa população sofre para que mais políticas públicas sejam criadas em defesa dessa minoria. O Brasil continua sendo o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Olha só que absurdo. Isso é um reflexo dessa onda de extrema-direita, né, que vem assolando não só o Brasil, mas o mundo nos últimos anos. O Xandão, do Bloco Tricolor Antifa, ele fez um vídeo no domingo com muitas informações sobre essa data e o card ele vai aparecer na tela, né? Eu acho que é nesse canto aqui. Aí eu faço o convite aí para que vocês assistam um vídeo muito bom, com muitos dados, né, sobre o Dia da Visibilidade Trans e a importância dessa reflexão. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre o Wallace Leandro de Souza, jogador de vôlei, né, bolsonarista, enfim. Ex-jogador da Seleção Brasileira e atleta do Cruzeiro Sada. Fez uma enquete no Instagram sugerindo que o presidente Lula, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, levasse um tiro na cara, né, com uma 12. Horas depois, né, o valentão ele apagou o post, né? Pois é. Aí o Paulo Pimenta, que é o atual ministro da SECOM, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, ele disse que ele acionou a AGU, a Advocacia Geral da União, para tomar providências sobre essa atitude de Wallace. Aí, provavelmente ele será investigado pelo MPF, Ministério Público Federal, por incitação à violência. Inclusive, a Comissão de Combate às Discriminações da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, soltou uma nota afirmando que fará esse pedido para o MPF. Né? Aí depois o que aconteceu? Né? Ele gravou um vídeo, já começou com quem me conhece sabe,
né, com uma camisa de anime, lá acho que era o Riei do Yu Yu Hakusho, né, aquela coisa bem infantil, pedindo desculpa, né, blá blá blá, todo aquele discurso, né, aquele arque com as consequências. Mudando novamente de assunto, vamos falar agora sobre um caso aí estarrecedor de feminicídio, a morte da Janaína da Silva Bezerra, estudante de jornalismo da Universidade Federal do Piauí. Ela sofreu violência e depois violência sexual, né, e depois ela foi morta. De acordo com o laudo preliminar do IML, lá de Teresina, ela sofreu uma contusão na coluna vertebral a nível cervical, que provocou lesão da medula espinhal e morte. Ela apresentava lesões no rosto e em diversas regiões do corpo. E o principal suspeito, que também era um estudante da Universidade Federal do Piauí, que estava com ela, né, no momento ali, ele está detido, né? Cometeu violência sexual com ela e espancou a menina, levando ela à morte. E é extremamente importante que ela não seja mais uma estatística, né? Que seja feita justiça e que se reflita cada vez mais sobre o assunto, né? Para que a gente possa alterar essa realidade da sociedade brasileira, né? Extremamente machista, misógina, né? Então é extremamente importante que ela não se torne somente mais um número nas estatísticas. Agora, mudando totalmente de assunto, gente, vamos falar sobre o basquete do São Paulo, né? Anteontem, o São Paulo venceu o Pinheiros por 89-79, né? Mais uma vitória do São Paulo na NBB. E sábado agora, às 3 horas da tarde, às 15 horas, o São Paulo enfrenta o Fortaleza Basquete pela NBB, lá no ginásio Antônio Prado Júnior, que é o ginásio do Paulistano, não será no Morumbi. Fica o convite, a entrada é 2 kg de alimentos não perecíveis, né? Então compareçam, prestigiem o basquete, que é sensacional, né? E é o último jogo do São Paulo antes do Mundial FIBA, lá em Tenerife, na Espanha, né? São Paulo vai disputar a semifinal com o Rio Grande Valley Vipers, né, dos Estados Unidos, que disputa a NBA D. Não é a NBA, tradicional NBA, é a NBA D, certo? Do futebol feminino, gente, a estreia é só em 26 de fevereiro da temporada pelo Brasileirão. Dia 30 agora, a lateral direita Ravena e a Glaucia, atacante, matadora, né? Faz gol pra caramba. Elas fizeram um aniversário, né? Então fica aí os nossos parabéns. A gente até fez umas postagens no Insta do bloco a respeito do aniversário delas. No caso do futebol agora, masculino, esperamos que o Rogério Ceni ele comece a escalar melhor o elenco do São Paulo, pare de dar desculpas como cansaço, enquanto tem jogadores descansados que sequer são relacionados, né? Contra o Corinthians ele escalou mal, muito mal. Até que ele conseguiu consertar um pouco no segundo tempo, quando ele colocou o Luciano e o Caio Paulista improvisado, foi improvisação da improvisação, né, na lateral esquerda, na lateral direita, perdão, né? Mas não foi o necessário para o São Paulo ao menos empatar o jogo, né? Vontade não faltou, mas o Rogério Ceni ele falhou, deveria ter escalado melhor o São Paulo. Domingo agora, o São Paulo enfrenta o Santo André, às 4 horas da tarde, lá no Ramalhão, no Bruno Daniel, estádio do Santo André. E na quarta-feira, às 7h30, o São Paulo ele pega o Bragantino lá em Bragança Paulista, né? Então, são os 2 próximos jogos aí do São Paulo pelo Campeonato Paulista. E aí, é o seguinte, né, gente? Vou ficando por aqui. Se inscrevam no canal do Bloco Tricolor Antifa, acionem as notificações, curtam, comentem, compartilhem. Vou ficando nessa. Falou, é nóis, Antifa, fui!